O João Pedro está com a gente? Oi, João Pedro, boa tarde. João Pedro Melo para contar um pouco de como vai ser o rito lá no Supremo Tribunal Federal para a posse do André Mendonça. Boa tarde, João Pedro. Oi, Ronald, boa tarde a você, ao Zaidan, a todos que nos acompanham. Agora estou por aqui, já no Supremo Tribunal Federal, e a gente está de olho já na chegada das autoridades, né? Já está começando a chegar algumas autoridades aqui no Supremo Tribunal Federal para essa posse que está marcada para logo mais às 4 horas da tarde. Bom, expectativa de que a gente tenha uma posse rápida, né? Já que não teremos a participação de muitas pessoas. São 60 pessoas somente autorizadas a entrar, de fato, no Supremo Tribunal Federal, entre autoridades e também líderes religiosos. A tendência é de que seja uma cerimônia rápida, a gente lembra, né? O ministro mais velho, decano do Supremo, e também o ministro mais novo vão conduzir André Mendonça até o plenário. Depois disso, a gente vai acompanhar a cerimônia do hino nacional. Ele vai assinar o termo de posse, que vai ser colocado pelo presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, e na sequência a gente vai ter aí um período de discurso e depois encerrada então essa cerimônia. O que a gente já pode dizer é que não vamos ter aquele tradicional jantar, né, oferecido pelas instituições jurídicas, né, a tendência é de que ele saia daqui direto para um culto em ação de graças a essa posse. Essa é a informação que a gente tem, não vamos ter aquele tradicional jantar, então vai ser só esse evento de fato depois da posse. André Mendonça que vai ocupar o gabinete que era anteriormente ocupado pela ministra Carmen Lúcia. Carmen Lúcia que na semana passada esteve de mudança, está ocupando agora o gabinete que era do decano Marco Aurélio Melo, né? Ela foi lá para a cobertura do Supremo Tribunal Federal. André Mendonça então vai ficar no 5º andar, por incrível que pareça, vizinho a Alexandre de Moraes. Então hoje ele toma posse, já começa a trabalhar depois do recesso do Judiciário aqui no Supremo Tribunal Federal como novo ministro da Corte. Ô João Pedro, o Bolsonaro vai? Vai sim, viu, Zaidan? Ele vai estar por aqui, já apresentou inclusive o teste negativo, né, do PCR negativo, que era uma exigência do Supremo Tribunal Federal. São duas exigências básicas. A primeira delas, para que se apresente o certificado de vacina, como o presidente já disse abertamente que não tomou a vacina contra a Covid-19, ele teve que apresentar então um teste de PCR negativo. Esse teste foi feito na terça-feira, foi encaminhado diretamente para a presidência do Supremo e o resultado foi negativo. A Casa Civil já informou essa questão ao longo dessa semana, então a tendência é de que de fato Bolsonaro esteja por aqui. Quem também vai comparecer é o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Ele deve chegar por aqui nos próximos minutos, assim como outras autoridades também estão sendo esperadas aqui no Supremo Tribunal Federal. Ô João Pedro, uma última só de minha parte. Tem cobiça com o gabinete? Então, para onde a Carmen Lúcia foi, a cobertura... E aí não tem kitnet, né? Aí os gabinetes são espaçosos, né? Dá pra morar todos nós, aí com família e tudo ia dar tudo certo. Agora, tem isso de cobiça? O mais novinho fica com o gabinete mais mirrado? Tem essa questão, viu? A gente não pode esquecer disso, porque esse gabinete que a Carmen Lúcia foi é um gabinete belíssimo, a gente pode dizer isso com toda certeza, porque fica na cobertura do prédio anexo do Supremo Tribunal Federal, tem alpendre, né? Aquela varandinha ali para o ministro ficar um pouquinho mais à vontade, então é um gabinete daqueles, vamos dizer assim, nos trinques, né? E quem está chegando agora, obviamente, fica com um gabinete um pouquinho menor, no 5º andar ali, mas claro, um gabinete já bem grande aqui no prédio anexo do Supremo Tribunal Federal. E ele vai para a segunda turma, não é, João Pedro Melo? Exatamente isso, Zaidan. Segunda turma, a tendência é de que já assuma as funções aí na volta do recesso do Judiciário, porque hoje é a última atividade que a gente tem, já que na semana que vem, né, já começa aí esse recesso, e a tendência é de que essa questão, essa volta, né, do recesso ocorra lá no finalzinho de janeiro, mais precisamente no início do mês de fevereiro. A gente, claro, vai estar acompanhando aqui as primeiras atividades de André Mendonça como ministro da Suprema Corte. Valeu, João Pedro Melo, bom trabalho para você aí no Supremo, na capital federal. Um abraço. Valeu, queridos. Um abraço a todos, bom trabalho. Valeu.